Boa tarde, pessoal. Vamos retomar para a nossa terceira palestra da tarde. Eu sou Flávia Vivaldi, professora pesquisadora, integrante do grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, GEPEM. E agora eu convido os nossos parceiros dessa palestra, que é o intérprete de Libras, Lucas, e a responsável pela audiodescrição, Nara Monteiro, que também fará a nossa audiodescrição para vocês. Olá, boa tarde a todos. Nesse momento, na tela do YouTube, na janela onde aparecem os palestrantes, o fundo é lilás. No canto superior direito está escrito Educação e Protagonismo, 16ª edição. No centro, ficam as janelas onde as pessoas que estão participando aparecem. Nesse momento, só há uma única janela com a minha própria imagem. No canto inferior esquerdo, a logo da Fundação Educar, ela é um catavento colorido, onde abaixo, em preto, está escrito Fundação Educar. Toda essa live tem recursos de acessibilidade, então temos a legenda aparece no rodapé, logo abaixo da janela, onde aparecem a imagem das pessoas que estão falando, e o intérprete de Libras, que fica sempre posicionado no canto inferior direito. Nesse momento, quem está fazendo a interpretação é o Lucas. O Lucas é negro, indígena, tem o cabelo preto, está preso para trás da cabeça, ele usa óculos de grau com uma armação preta redonda, tem os olhos castanhos, está com uma roupa preta e em pé aparece da cintura para cima. Eu sou a Nara, nesse momento a minha imagem também está aparecendo, eu sou branca, tenho o cabelo bem curto, castanho escuro, já com fios brancos, meus olhos são castanhos, eu uso óculos de grau, eu estou sentada, estou aparecendo da altura do peito para cima e estou vestindo uma blusa cinza. E a Flávia é quem faz a mediação, a Flávia ela é branca, tem os cabelos curtos, cacheados, loiros, já com alguns fios brancos, os olhos são castanhos esverdeados, ela usa óculos de grau e está com uma roupa branca, com uma estampa estilo indiano em tons de preto, verde e uns tons terrosos. Ela está sentada e aparece da altura do ombro para cima. Nesse momento ela está sorrindo. Vai falar aqui com a gente, também já está aparecendo na tela, a Lilian. A Lilian é branca, tem o cabelo liso, comprido, abaixo do ombro, num castanho que já está mais avermelhado, é um castanho claro, com umas notas avermelhadas. Ela agora abriu um sorriso largo, ela tem os olhos verdes. Lilian. Obrigada a você, Nara. Obrigada. Para o pessoal que está nos assistindo, esse é o Encontro Educação e Protagonismo, um evento online, gratuito, realizado pela Fundação Educar, com o apoio das empresas da Companhia De Pascoal, da Secretaria Estaduais de Educação Regional Campinas Leste e Oeste, Secretaria de Patrocínio Minas Gerais, de Franca, São Paulo. Os nossos agradecimentos a esses parceiros que nos ajudaram a viabilizar o evento. É importante a gente dizer que ao longo de 15 edições, o evento aconteceu no formato presencial para os educadores de Campinas. E agora, em 2021, nessa 16ª edição, o evento estreia na versão online com a intenção exatamente de alcançar educadores de todas as regiões do Brasil, conectando, inspirando e fortalecendo a atuação desses profissionais. A programação acontece no período da tarde de hoje, dia 14 de setembro, e também amanhã, dia 15 de setembro, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Fundação Educar, e haverá certificação de participação àqueles que tiverem interesse. Então, a gente orienta que assinem a lista de presença de cada palestra, que será disponibilizada no chat, para que haja a possibilidade de envio do certificado de participação. E nesse momento, então, eu apresento a nossa querida Lilian Bassic, que é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, mestre em Educação, Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, bióloga pelo Mackenzie, pedagoga pela USP, atuou por 28 anos na educação básica como professora e coordenadora, na graduação, na pós-graduação, é especialista do movimento pela base,
participou de formações que auxiliaram na produção dos currículos estaduais alinhados à BNCC, é responsável pela elaboração e participação em cursos online de diferentes plataformas, como o Coursera, produz materiais para diferentes centros, institutos e fundações, entre eles Fundação Lehman, Instituto Reúna, CIEB, é professora de cursos de extensão na PUC, coordenadora de pós-graduação em metodologias ativas no Instituto Singularidades e cofundadora da Tríade Educacional. Lilian, um prazer enorme, uma honra receber você nesse evento, uma pessoa que vem sendo muito o braço direito dos professores, né, com tudo aquilo que você tem trazido ao longo da sua trajetória e de conhecimento e de pesquisas nessa temática da educação híbrida. Então, Lilian, para a gente começar a nossa prosa, eu gostaria que você começasse exatamente pela contextualização desse tema, né? Embora a educação híbrida hoje esteja muito sendo discutida por todos os professores e professoras, é necessário a gente explicitar para esse público que nos acompanha de que lugar você está falando. É com você, Lilian. Obrigada, Flávia. Bom, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, né? Quem está assistindo agora com a gente, quem vai assistir depois. É muito bom saber das pessoas que estão escrevendo aqui no chat, que estão felizes com a minha participação. Eu também fiquei muito feliz com o convite de estar aqui junto com a Fundação Educar, sendo mediada pela Flávia, uma honra, e fazendo parte dessa discussão, que é uma discussão que a gente não cansa de revisitar, né? Eu acho que a gente está num momento agora em que essa temática, né, de olhar para essa educação híbrida, para esse ensino híbrido, e aí eu queria trazer um pouco essa contextualização, como a Flávia colocou, tem sido um grande desafio nosso, né, de uma maneira geral, na educação, né? Eu ouvi há pouco a Emília Cipriano contando que, inclusive, para ela, como professora universitária, também foi um grande desafio. Então, a gente vê que em todos os segmentos, essa é uma temática que está tendo uma necessidade da gente estar sempre revisitando. Então, eu queria começar contextualizando um pouco do que a gente chama, né? Como é que a gente poderia definir essa educação híbrida, né? Eu acho que o ano passado, quando a gente fez o primeiro movimento, né, de migrar do ensino presencial para aquele ensino que deixou de acontecer, né, para aquela relação de aprendizagem, ou pelo menos aquela relação com a escola, que parou de acontecer na escola e passou a acontecer na casa dos estudantes, a gente começou a já ter novas nomenclaturas acontecendo, e cada uma delas com definições que se relacionam com a forma com que elas ocorrem, né? Então, no ano passado, a gente começou com o ensino remoto, né? Um ensino remoto emergencial, porque ele aconteceu ali de uma sexta para uma segunda-feira, né? Em muitos municípios a gente teve isso muito imediatamente. Olha, a partir de segunda-feira a gente recebeu a notícia, numa sexta, que na segunda-feira as aulas não estariam mais presenciais, e cada escola, cada rede desenhou de um jeito, né? Esse momento de ensino remoto. O ensino remoto, ele tem uma característica que se diferencia do que a gente fala agora do híbrido. A principal diferença é a não presença do aluno no espaço físico da instituição de ensino. Então, essa é a principal diferença entre o que a gente vivenciou, e eu sei o que alguns municípios ainda vivenciam, que é o não retorno ao momento presencial. Quando a gente começa a falar desse retorno, a gente começa a se encaminhar para essa ideia, né, do ensino híbrido, e hoje a gente tem defendido muito essa ideia de, essa visão de uma educação híbrida, né? O primeiro capítulo, né, do nosso livro de ensino híbrido tem um texto do professor Moran falando justamente sobre isso, né? Que a educação, ela sempre foi híbrida, e que hoje, quando a gente diz o século XXI, com as tecnologias digitais, essa educação vai tendo mais potencialidade de acontecer em diferentes tempos e espaços, né? Então, o que a gente considera como uma visão de uma educação híbrida é quando a gente consegue integrar diferentes espaços de aprendizagem. E hoje, um desses espaços de aprendizagem
começou a se tornar o espaço digital, o espaço online, como esse que a gente está vivenciando hoje, mas sem a gente deixar de lado essa presença física, esse olho no olho, essa troca, que é o que a gente defende numa ideia de um ensino híbrido, de uma educação híbrida, tá? Então, de uma maneira geral, a educação híbrida, ela se relaciona à composição, à integração de diferentes espaços de aprendizagem, e um desses espaços, obrigatoriamente, o espaço da instituição de ensino. Qual é a minha relação com o tema, né? Um pouco do que você comentou. Por que eu tenho falado sempre tanto sobre esse assunto, né? Ainda você brincou, eu estou ali do lado de muitos professores que estão levando essa experiência para salas de aula. A minha tese no doutorado foi sobre o ensino híbrido. A gente, em 2014, trouxe um olhar de um ensino híbrido que já vinha acontecendo em alguns países para a nossa realidade, exercitamos como é que esse ensino híbrido poderia acontecer aqui no Brasil, principalmente olhando para o potencial das tecnologias digitais. Foi esse o nosso movimento, né? E desde 2014 a gente já trabalhava essa perspectiva do ensino híbrido muito antes de ter uma pandemia e, óbvio, sem pensar no que seria a dimensão do que a gente vive hoje, né? Então, não que a gente tenha se antecipado a esse momento, porque de forma alguma passaria pela nossa mente algo que a gente está vivendo agora. E hoje a gente percebe que esse uso da tecnologia digital, que foi o mote das nossas pesquisas, não é a realidade para as salas de aula de todo o país, né? A gente tem ali muitas diferenças em relação a como esse ensino está sendo aplicado e como é que ele está acontecendo, que espaços são esses, né? É a casa do estudante, é o celular, é o WhatsApp, é a TV, então são diferentes os espaços de aprendizagem. Então, acho que trazendo um pouco o contexto, Flávia, um pouco sobre isso que a gente está trazendo e comentando quando a gente fala dessa educação híbrida, né? E é interessante, né, Lilian, porque tem algo que traduz a ideia de educação híbrida e que eu acho que é fundamental, que é a questão da personalização, né, da possibilidade de você alcançar diferentes sujeitos de diferentes formas, para romper com aquele paradigma de que as pessoas aprendem todas da mesma forma e ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que essa ideia é muito potente, já era potente antes da situação que nós estamos vivendo, e agora mais do que nunca, porque os nossos estudantes estão chegando, estão retornando, aqueles que estão retornando, em circunstâncias totalmente diferentes uns dos outros. Né? Então, não dá para fazer mais do mesmo. E aí, pensando um pouco nisso, de que, infelizmente, a educação às vezes tem esse movimento, né, de mais do mesmo, como é que a gente pode estabelecer uma cultura de educação híbrida na escola, sem que caia naquela coisa de aulas pontuais, sabe? Para algo mais orgânico, mais verdadeiro, que de fato cumpra com os objetivos que ela tem. Excelente, Flávia. Acho que você trouxe 2 pontos, né, que são muito importantes. Eu estou vendo aqui a Flávia Cristina também colocando, né, esse ponto da personalização do ensino aqui no chat e dessa questão da cultura digital, né? É bem importante a gente ter esse olhar, né? E ela completou agora metodologias ativas também, né? A gente ter esse olhar de que quando a gente está o que está no cerne, né, dessa educação híbrida? Basicamente, essa constatação de que os alunos, não adianta a gente oferecer a mesma aula, a mesma experiência de aprendizagem para todos os alunos e entender que todos eles vão desenvolver habilidades e competências do mesmo jeito, né? Ou que vão conseguir desenvolver habilidades e competências, né? Então, esse é um primeiro ponto que você muito bem colocou, não é uma novidade, né? Não tem uma relação direta com a educação híbrida, com o ensino híbrido ou com esse momento. A gente sempre na educação vivenciou essa realidade de que os alunos são diferentes, cada um aprende num ritmo, e que a visão de educação híbrida, ela traz para a gente um olhar que
até que ponto esse professor ele precisa centralizar essa experiência de aprendizagem, no sentido de que todos os olhares têm que estar voltados para ele o tempo inteiro é ele que vai ditando o ritmo daquilo que vai acontecendo na aula, o tempo inteiro é ele que vai elencando o que tem que ser visto primeiro, o que tem que ser visto depois, e de que jeito isso vai acontecer. Então, a ideia é que de forma alguma o professor vai perder o seu papel protagonista daquela pessoa que desenha a experiência de aprendizagem. Acho que esse é um primeiro ponto. Às vezes acaba caindo um pouco numa ideia de que quando a gente está colocando o estudante como protagonista, a gente está tirando o protagonismo das outras pessoas que estão envolvidas. E não é disso que a gente está falando, né? O que a gente está dizendo é que é necessário que cada um exerça o seu protagonismo de acordo com aquilo que ele precisa exercer e desenvolver, né? Então, este professor, ele continua sendo aquela pessoa responsável por desenhar as experiências de aprendizagem, mas essas experiências de aprendizagem, elas têm como um foco pensar nessas diferentes características desses alunos. E quando a gente fala de personalização, né, na educação híbrida, no ensino híbrido, a gente não está olhando para uma ideia de individualização, a gente olha mais para uma ideia dessa compreensão das diferentes formas e estratégias que a gente pode utilizar para esse estudante aprender e de que maneira a gente vai compor as nossas aulas com essas diferentes experiências. Às vezes elas vão poder acontecer numa mesma aula, né? Então um dos modelos, né, que a gente fala de ensino híbrido, uma das experiências possíveis é você ter estações de trabalho e esses estudantes vão passando por essas estações de trabalho e em cada estação você tem um procedimento, né, um objetivo procedimental que você está desenvolvendo um pouco mais, em outro um atitudinal. Então, essas questões vão acontecendo nessas estações, e os estudantes vão passando por elas, sempre que possível no seu tempo e ritmo, né? Então, acho que esse é um elemento importante. Agora, essa ideia de que a gente precisa ampliar e a ideia de uma educação híbrida precisa, aos poucos, ir se constituindo como uma cultura dentro das escolas, que você tão bem colocou. Hoje, a gente vê o quanto o caminho para que isso realmente se estabeleça como uma cultura escolar, ele está com muitas oportunidades, né, de que ele aconteça. Primeiro, porque a gente vai se deparar com esses estudantes que retornam em níveis muito diferentes de apropriação desses conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades. E o professor vai sentir a necessidade. Eu digo que a cultura ela só vai realmente tendo possibilidades de mudança quando ela se torna necessária. Porque se ela for algo que está ali como algo supérfluo, eu faço se der tempo, ela não se torna necessária, né? E aí, se ela não se torna necessária, ela não é incorporada. Mas agora, ela vai ser uma necessidade. Cada vez mais, a gente vai ter o relato desses professores dizendo, nossa, eu não sei como... E a gente já teve nesse período remoto, né? Eu não sei se eles estão aprendendo ou não, eu não sei como é que eles estão retornando em relação àquilo que eu estou oferecendo, né? Pela TV, pelo ambiente digital. E agora, nesse retorno, isso vai ser cada vez mais evidente, né? Então, eu penso, e acho que é óbvio, você também compartilha disso, que uma cultura a gente não muda, né? De um mês para o outro, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. A cultura ela vai se constituindo enquanto processos que são reais e que são vividos por aquelas pessoas como uma experiência que faz sentido para elas, e aos poucos ela vai se constituindo como uma cultura escolar, né? Então eu penso que esse momento de necessidade vai estimular essa reflexão sobre a cultura das escolas, né? E é fantástico você trazer a necessidade, né, como essa mola propulsora para a mudança da cultura, porque isso também acontece com qualquer conhecimento. Qualquer processo de construção de conhecimento parte de uma necessidade, né, de um desejo, de um interesse, ou seja, tem uma carga afetiva muito grande. E aí, uma das nossas colegas que está acompanhando a nossa fala, eu vou aproveitar e já vou trazer essa pergunta dela, que tem a ver com o que você trouxe até agora. Ela pediu exatamente para você falar um pouco sobre essa flexibilidade na abordagem híbrida, porque é muito nosso, né? É muito do professor essa preocupação que às vezes se torna uma sobrecarga gigante,
né, de que nós temos que dar conta, né, sei lá, de fechar a nota e entregar para a secretaria, essa cultura do relógio, do calendário, né, se sobrepondo a uma lógica de construção de conhecimento, porque o que eu acho é exatamente isso, existe uma incoerência entre o que se oferece como cenário de trabalho e aquilo que deveria ser respeitado, né, por princípios teóricos mesmo, em relação ao processo de desenvolvimento. Então, essa colega pede exatamente para isso, a Andréia Barreto. Ela pede para você falar um pouquinho dessa flexibilidade, que eu acho que é uma preocupação de todos os professores e professoras, né? Muito legal, Andréa, ter você aí acompanhando, estou vendo aí alguns nomes conhecidos, Laís, Andréa, Cíntia. Tão gostoso, né? É Muito gostoso, legal. parece que a gente está assim numa roda de conversa, uma né? roda de conversa, excelente, excelente. André e o pessoal que está acompanhando, quando a gente pensa nessa visão mais flexível, né, é algo que, na verdade, sempre incomodou os professores, né? Quando você diz, olha, tudo aquilo que a gente vive na sala de aula, às vezes aqueles tempos muito curtos, eu acho que não tem uma palestra que eu fiz até hoje de metodologias ativas que não tinha essa angústia do professor, né? De dizer assim, olha, que é muita coisa. A própria Andréa tem uma frase que eu gosto muito, que é livro didático não é álbum de figurinha, que eu tenho que preencher todas as páginas, né? Que o professor vem com ela, mas é que o livro é muito extenso, eu tenho muita coisa para preencher. E aí, quando a gente olha, este momento nos faz olhar, eu acho que a gente sempre olhou para isso, mas esse momento nos faz olhar com muito mais detalhe que pegar aquelas habilidades, aqueles objetivos, aquele nosso planejamento anual e daqui para frente colocar em ação de ponta a ponta, lá do começo do ano de fevereiro até dezembro, como a gente fazia antes, já não vai mais dar para ser assim. Isso acho que não tem um professor de um nível de ensino, né, de qualquer segmento que a gente olhar, que não tem essa questão, né? Por quê? A gente vai pegar um aluno de 5º ano que vem, que ele parou, né, lá no 2º ano, né? Então, lá no 2º ano, em 2019, ele fez esse 2º ano. O ano passado ele fez o 3º ano, né, de um jeito complicado, alguns interagindo mais, outros menos. Esse ano ele fez o 4º ano, o ano que vem ele vai estar no 5º ano. Então, um aluno de 5º ano, para quem já teve em sala de aula, eu já fiquei muitos anos enquanto professora e enquanto coordenadora, um 5º ano em relação ao 2º ano tem uma diferença muito grande. E quando a gente olha para isso, a gente já tem que partir do pressuposto de que o currículo precisa ser flexível. A gente precisa selecionar aquelas habilidades essenciais, aquelas aprendizagens que a gente entende que são lá do 5º ano, mas a gente o tempo inteiro vai ter que olhar aquilo que precisa ser recuperado dos anos anteriores. E de novo, eu vou dizer que isso não, óbvio, a pandemia colocou muita luz para isso, mas isso deveria ser sempre uma realidade, né? Porque aquele aluno que estava lá sem pandemia, chegou no 5º ano, ele tem déficits, algumas coisas que é muito difícil um aluno tenha sido 10 em tudo e em todos os anos, né? Então sempre tem algum ponto a ser resgatado. Então hoje a gente conseguir olhar, né, para este nosso currículo, em primeiro lugar, e pensar nessa flexibilidade, e em segundo lugar, pensar na própria flexibilidade metodológica, né? A gente tem uma memória, talvez até uma memória afetiva dos séculos passados, né, de percursos metodológicos, de uma escola que estava muito centrada no professor como detentor do conhecimento, né, para hoje, em que a gente tem uma escola que está muito mais conectada, né? Mesmo que esses alunos não tenham acesso a muita tecnologia em casa, eles estão muito mais conectados, eles sabem muito mais das coisas que estão acontecendo pelo mundo. E isso requer também que a gente pense nessa flexibilidade metodológica. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o percurso metodológico estava muito centrado em vem um professor que apresenta o conceito, que explica o conhecimento, explica aquele conceito. Depois que ele explicou e que ele faz uma conversa com os alunos para ver se eles entendem, ele fala, agora vocês já podem fazer uma atividade sobre isso. Então, parece que o aluno só estava liberado para fazer uma atividade depois que ele tivesse aprendido os conceitos, como se apenas às vezes aquela aula de 20, meia hora tenha sido suficiente para ele aprender. Quer dizer,
quando a gente pensa nessa flexibilidade, a gente tem que pensar nessa flexibilidade do percurso também, né? Então, hoje, quando a gente fala na aprendizagem baseada em projetos, nessa aprendizagem mais ativa e mais mão na massa, que ela também pode estar presente na própria construção do conceito, e não na verificação de que aquilo que você ouviu do professor estava correto a hora que você vai fazer uma atividade. Então, acho que essa flexibilidade tem que estar nesses dois, pelo menos, né, nesses dois níveis, para que a gente comece a vivenciar essa cultura escolar. E é interessante, né, Lilian, porque queira ou não queira, a gente ainda tem muito presente na nossa prática aquilo que nós também vivenciamos, né, como quando fomos estudantes, quer dizer, a gente é estudante a vida toda, mas quando frequentamos a escola, que é uma pedagogia diretiva, que é bem isso que você falou, né, centrada no professor. À medida que a gente avança para a necessidade real, para essa pedagogia relacional, qual é a grande preocupação? Para eu poder abrir espaço de autoria para os meus estudantes, eu preciso de uma autonomia que às vezes eu não tenho. Né? O que a gente entende muito da educação híbrida é exatamente a possibilidade do exercício da autonomia. O que a gente mais deseja para os nossos estudantes, mas que muitas vezes nós, como professores, não temos o suficiente para delegar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma excelente reflexão, Flávia, excelente. Acho que aqui também no chat tem a Gabi, né, falando dessas burocracias, né? Será que esses professores estão preparados? A gente tem uma reflexão importante, que é a gente pensar nessa autonomia que está relacionada ao processo de aprendizagem desses estudantes, nessa relação que a gente estabelece em sala de aula. E essa autonomia, especificamente, quando a gente começou a estudar a própria implementação do ensino híbrido no país, em 2014, a gente tinha muito essa visão de que o professor tinha lá o seu planejamento anual, ele tinha todas as questões burocráticas que ele estava envolvido, mas quando ele fechava a porta da sala de aula dele, lá dentro daquele espaço, daquela sala de aula, ele conseguiria flexibilizar a própria experiência que ele vai oferecer para os alunos, desde que ele desse conta de cumprir com aquilo que a instituição cobrou dele. Então, eu acho que a gente tem uma margem, né? Porém, a gente tem várias questões que muitas vezes nos impedem de ter essa flexibilização tão grande de tempos e espaços, né? Então, por exemplo, existem escolas, redes, né, que utilizam um tipo de material didático que o professor precisa finalizar até aquela determinada data para receber uma nova apostila, para dar continuidade. Isso é um dos elementos que pode parecer, né, muito interessante, porque garante que todos os alunos vão entrar em contato com todos os materiais, mas que quebra um pouco essa possibilidade do professor entender se ele precisa ficar um tempo a mais com aqueles alunos em alguns pontos, ou se aqueles alunos estão tão bem interagindo com determinado objeto de conhecimento, ou desenvolvendo tão bem a habilidade que ele quer expandir para outros elementos, que ele quer ampliar. Então, essa apropriação, né, do projeto político-pedagógico das instituições por cada docente, para mim, é algo fundamental, porque a gente sabe muito bem, né, que existe lá o currículo prescrito, mas existe o currículo real, né, que é o que chega ali na sala de aula. E o papel desse professor de olhar para este percurso de uma forma autônoma, para implementar da maneira que faz sentido para ele, enquanto docente, e para os alunos dele, né, eu gostei muito da fala da Emília, quando ela falou assim, olha, o digital para mim não era uma coisa muito simples, mas eu coloquei os alunos para me ajudarem, para trabalharem junto comigo. Então, isso tem uma relação muito grande com essa autonomia deste professor, de se identificar como um sujeito que precisa do apoio dos outros, né, e buscar esse apoio dentro da sala de aula, com os colegas, né, então eu acho que tem um pouco aí desse autoconhecimento que faz parte dessa construção de uma autonomia para se relacionar com a educação e com esses estudantes em sala de aula, né. Por outro lado, a gente também entende
que existem alguns elementos que as próprias instituições, né, precisam de alguma forma garantir, né? Então, quando a gente fala de ensino híbrido, e a gente está muito falando das tecnologias digitais, né, e do quanto elas podem estar presentes também para desenvolver a competência 5 da nossa BNCC, que é a competência que trata da cultura digital. Então, muitas vezes, a gente pensar que as instituições de ensino, né, de uma maneira geral, também precisam ter essa parceria, né, para que o professor possa desenvolver a autonomia dele, né, é uma relação coletiva dentro dos espaços escolares, né, e aí a gente vai ampliando, né, o papel das famílias nesse processo, né, o papel dos estudantes, quer dizer, o quanto a gente tem aí de pessoas envolvidas que vão ajudar para que realmente essa educação híbrida se caracterize como uma cultura que apoia a equidade, que é o que a gente tanto defende na educação, né? Sem dúvida. E aí, Lilian, pensando nisso, nesse contexto sistêmico, né? Porque quando a gente olha quando a gente entende isso que você está trazendo, é como um círculo que vai aumentando, né? De corresponsáveis por esse processo, porque educação é isso mesmo, não é responsabilidade de um, né? Precisa haver o fortalecimento dessa corresponsabilidade. Pensando nisso, como é que você vê o ensino híbrido como política pública? Porque, assim, a gente sabe que as diferenças sociais e econômicas do Brasil já estão impedindo avanços, né, de muitos sujeitos. Então, assim, como é que você vê, como política pública, esse processo para que, de fato, favoreça as transformações necessárias? Flávia, acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente precisa ter os olhos voltados para essa situação, né? Sem dúvida alguma, não dá para a gente pensar que tudo isso que a gente vivenciou, né, na educação, não poderia ter sido diferente se, enquanto política pública, a gente já tivesse alterações de alguns elementos antes do que a gente está vivendo hoje. Bom, mas não adianta a gente também chorar o leite derramado, mas o que a gente entende que seriam elementos fundamentais para que a gente realmente pudesse incorporar pensando em política pública? Estou vendo que a Nara chegou aqui. Nara, quer vir fazer parte agora um pouquinho? Obrigada, Lilian, muito obrigada. É que nesse momento foi feita a troca de intérprete de Libras, saiu o Lucas e entrou agora a Gisele. A Gisele é uma mulher preta, de cabelos castanhos escuros, ondulados na altura do ombro, olhos castanhos. Ela está com uma roupa preta e em pé aparece da cintura para cima. Eu lembro sempre que o intérprete de Libras fica sempre localizado no canto inferior direito. E nesse momento eu vou aproveitar também, professora Lilian, para lhe descrever novamente. A professora Lilian, ela é branca, ela tem o cabelo liso, comprido abaixo do ombro, o cabelo dela é castanho, já num tom mais avermelhado, ela tem os olhos verdes, usa óculos de grau, está com uma roupa preta, sentada parece da altura do ombro para cima. E a Flávia, que é quem faz a mediação, a Flávia é branca, tem cabelos curtos, cacheados, loiros, com alguns fios brancos, os olhos são castanhos esverdeados, ela também usa óculos de grau, ela está com uma roupa branca com uma estampa estilo indiana, em tons de preto, verde e uns vermelhos terrosos, assim. Ela também está sentada e aparece do ombro para cima. Nesse momento, tanto a Flávia quanto a Lilian estão com um largo sorriso no rosto. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Nara. Obrigada, Nara, muito obrigada. Eu brinquei com a Nara antes, quando ela foi fazer minha audiodescrição, que ela falou, qual é a cor do seu cabelo? Eu falei, olha, a cor de cabelo pandemia, eu mesmo tingindo em casa, o corte de cabelo e corte pandemia, ela esqueceu de dar esses detalhes. Vamos lá, então, quando a gente olha, né, até essa pergunta foi até a Denise também colocou esse ponto, né, será que antes já era necessária essa mudança, né, a Denise Neri fez esse comentário aqui também, né? Então, quando a gente olha como política pública, a gente entende que existem alguns elementos que a gente precisa olhar para a forma que as instituições de ensino, de uma maneira geral, se desempenham
para poder atingir essa ideia de uma educação híbrida, né? Então, existem alguns elementos que são fundamentais. Um deles, no meu ponto de vista, é a gente pensar nesse aspecto infraestrutura, né? E infraestrutura tanto vai ter relação com o digital, que é o que eu já defendi há pouco, a gente precisa, né, dadas as desigualdades que a gente tem no nosso país, dar condições para que os nossos alunos se desenvolvam em relação à cultura digital. E desenvolver em relação à cultura digital não é só a gente defender, olha, tem que ter um computador por aluno, porque nem é o que eu acredito, né? Eu acredito muito nessa construção coletiva, nessa colaboração, o que, né, o que a gente acha que vai fazer mais sentido do que colocar um computador por aluno dentro da escola e eles têm que ficar paradinhos ali olhando para uma tela. Então, não é disso que eu estou dizendo, mas é ter essa condição de discutir essa cultura digital, de incorporar o digital no dia a dia desses estudantes, né? E não ali, olha, hoje, excepcionalmente, este mês, a gente vai ter uma visita ao laboratório de informática. Então, não é isso, é trazer a cultura digital, que vai acontecer com o uso das tecnologias digitais, mas também vai acontecer com a discussão sobre o uso das tecnologias digitais, tá? Então, é só para reforçar que quando a gente diz que as escolas conectadas devem cada vez mais estar ali no radar das políticas públicas, ela está relacionado a ter a presença dos recursos na escola, e não necessariamente um computador por aluno, tá? Então, acho que esse é um ponto. Lília, claro, por favor. Desculpa te interromper, mas só para complementar, e eu acho que você discorreu um pouco sobre isso, porque a gente não pode se esquecer que antes de pandemia havia prioritariamente, né, assim, na grande maioria das escolas ainda, uma prática, por exemplo, de proibição do uso do celular, né, uma prática de quando tem internet, a internet jamais fornecer a senha para os alunos. Quer dizer, a gente sai desse panorama para um outro absolutamente oposto, que sem essa internet, sem o celular, né, que é praticamente a única possibilidade de muitos dos nossos estudantes, né, nós não teríamos tido condição de acesso. Então, assim, revisitar isso que a escola também tinha, né? Excelente, Flávia, excelente. Assim, a gente teve realidades, né? Então, na minha pesquisa no doutorado, e mesmo depois, quando a gente vai olhando para essa implementação, realidades ali de você ter o computador na secretaria da escola, né? Então, tem só na secretaria da escola, só quem acessa é a área administrativa, né? Eu visitei uma escola aqui na periferia de São Paulo, que eles conseguiram construir uma sala, um espaço do lado da secretaria, fizeram um furo na parede para o cabo do computador ser dividido com um computador que ficava nessa sala, para os professores poderem usar com os alunos e compartilhado com o uso na secretaria. Então, eu acho que é revisitar realmente e ter essa visão do que a gente está falando quando a gente fala de uma cultura digital, né? Hoje, a gente viu, fruto dessa pandemia, a proliferação, né, das fake news, né, dessas informações que chegam e que a gente vê muitos adultos que falam, não, eu recebi no grupo da família, isso está certo, porque foi a prima tal que mandou, eu confio nela, né? Como se estes fossem critérios para julgar se uma informação ela é real, né, cientificamente correta ou não, né? Então, essas análises, elas fazem parte de uma construção de cultura digital que vem lá da infância, que vem lá dos anos iniciais de escolaridade. É fazer essas discussões, é dizer o que a gente fala de rastros digitais, sabe? São elementos que são muito básicos e que hoje muitos adultos que são usuários frequentes do digital nunca pararam para refletir. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande, ela tem um papel muito grande. Por isso que eu digo que a infraestrutura, enquanto política pública, em relação ao digital, ela é fundamental, a gente precisa olhar para isso, né? E, por outro lado, quando a gente fala sobre
pensar na infraestrutura dos diferentes espaços de aprendizagem. Então, como é que essa biblioteca, né? Agora não, porque a gente sabe que a gente tem todo um desafio aí de distanciamento, eu acho que são pontos que a gente, óbvio, tem em mente. Mas como é que essa biblioteca é utilizada, né? A gente vê muitas bibliotecas ali que são fechadas a 7 chaves, é só o bibliotecário, o aluno tem que ir lá, eu queria o livro tal, ele já tem que saber, ele não tem a possibilidade de transitar por essa biblioteca e ver que livros tem ali, qual que ele gostaria de olhar e de ler. Então, como é que essa biblioteca está estipulada? Como é que a quadra da escola, como é que os espaços da escola são utilizados? Porque às vezes você tem um espaço aberto, uma quadra, um pátio, que não pode ser utilizado fora do horário da educação física e do intervalo do almoço, do lanche. Por que esses espaços não podem ser revisitados e utilizados de uma forma pedagógica, né? Não é porque a gente está indo para a quadra que é um momento que você não pode ter uma aula de ciências, uma aula de matemática, uma aula de linguagem. Então, eu acho que tudo isso faz parte da gente olhar, né, enquanto política pública mesmo, qual é a visão de construção desse cidadão ético, criativo, que atue de uma forma consciente na sociedade. A gente fala tanto desses pontos, né, em termos de documentos, mas como é que isso se efetiva na sala de aula, né? E eu acho não, né? Este momento que a gente vivenciou de pandemia abriu as nossas mentes para várias questões, né, que precisam ser discutidas, né, coletivamente discutidas nas escolas, nas redes, e aí se a gente for pensar como uma política pública ainda maior no nosso país, né? E pensando em política pública, é necessário que quem atua na educação esteja muito atento à qualidade das políticas públicas que vêm sendo oferecidas, né? Porque nem sempre elas são convergentes com isso tudo que a gente está conversando. Muito pelo contrário, há uma tendência de retrocesso mesmo, né? E aí, pensando nisso, com essas tecnologias da educação avançando, ainda que muito mais na teoria do que na prática, né? Mas há, pelo menos por parte vamos pensar assim, das políticas públicas nacionais, um discurso de que isso é importante. Né? Então, esse desenvolvimento de ferramentas para o ensino híbrido pode acabar contribuindo para essa ideia mercadológica. O que eu quero dizer é, como é que a gente pode desenvolver, né, essas ferramentas para o ensino híbrido, mas construindo uma cultura de inovação que não fique à mercê da ideia do mercado, de que o menino tem que saber tudo isso para poder atuar no mercado de trabalho. Eu tenho horror a esse termo, inclusive. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Flávia, perfeito. Acho que no início, né, a gente encontra muitas e muitas palestras. Acho que a gente fizer uma busca aí, né, quando a gente começa a falar de tecnologias digitais, essa defesa, né, de que as profissões do amanhã, elas não vão existir mais. Então, a gente precisa cada vez mais trazer essa formação para o mercado de trabalho cada vez mais cedo. Lógico que a gente não está falando aí do mundo do trabalho, né, que é um outro elemento que é importante a gente discutir, mas essa visão de que a gente tem que formar porque precisamos no mercado de estudantes com X ou Y habilidade desenvolvida. O que a gente tem visto hoje é que, na verdade, o que a gente está falando é desse desenvolvimento integral desse estudante para ele viver em sociedade. Né? Hoje em dia, quando a gente olha essas questões de que os bancos deixaram de ter unidades físicas, cada vez mais você tem ali o banco digital, né? Então, aquela briga que você tem às vezes com a família, né? Minha mãe dizendo, mas eu tenho que ir ao banco. Eu falo, mãe, mas isso você pode fazer no celular, o que você precisa realmente fazer na agência física? Então, isso são concepções, né, que na idade da minha mãe ela não vivenciou isso, né? Mas que esse aluno que está na escola hoje, ele está vivenciando tudo isso, né? Para ele viver em sociedade, essa cultura digital faz parte do dia a dia da vida em sociedade hoje, independente se é para o mercado de trabalho, independente do para quê, de qual é o propósito. O propósito é desenvolver esse aluno, esse estudante que está inserido num século XXI e num século XXI em que ele está mergulhado e que traz muitas informações que ele precisa analisar criticamente,
para saber o que ele realmente acha que faz sentido, o que ele não faz, e para isso ele precisa da troca, ele precisa do contato com o outro, né? Então, olhar para essa visão, né, de um ensino híbrido que vai se inserindo nessa educação híbrida, de novo, dizendo que quando a gente está falando em educação híbrida, ela amplia esse olhar do ensino, apesar de já no ensino híbrido a gente tratar as relações de ensinar e aprender, né, elas estão ali, na educação híbrida a gente está dizendo, olha, a gente precisa ampliar muito mais esses espaços, né? A gente não está mais falando do digital e do não digital, a gente está falando das diferentes formas de ensinar e aprender que esse estudante tem na vida, e como é que a gente pode, enquanto escola, instituição de ensino, incorporar cada vez mais tudo isso na nossa realidade, para que essa cultura escolar realmente seja impactada de um jeito positivo, apesar de tanto sofrimento que gerou para a gente nesse período, né? Então, acho que são pontos importantes para a gente discutir, e aí, sem perder, né, aqui como a Alexandra está colocando, a Alexandra Santos, a questão da saúde mental, né, então as questões emocionais, tudo isso que a gente vai ter que olhar, não só as questões emocionais desses estudantes, mas desses professores também, né, então acho que são vários elementos que vão compondo aí a nossa reflexão sobre esse momento que a gente vive hoje, né. Sem dúvida. E é interessante, Lilian, porque tudo que você traz sobre a educação híbrida, sobre o ensino híbrido, me fala muito forte, de novo, de relações cooperativas, né? Me fala, de novo, de oportunidades concretas por outros meios, de se estabelecer definitivamente no ambiente escolar uma relação de troca, uma relação de coletividade, uma relação que de fato se comprometa em formar o ser humano que precisamos devolver para a sociedade com esse olhar de planeta, né? Com esse olhar de moral planetária que o professor Thor começou lá na primeira palestra da tarde. Então, eu queria, nesse momento, que você colocasse a lupa nisso, do quanto essa educação híbrida está próximo do exercício da cooperação. Flávia, eu acho que esse é um ponto, né, que a gente tem defendido muito, 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 isso assim, desde o início dessa implementação de uma ideia de um ensino híbrido aqui no país e dessa formação de professores que esteve envolvida nesse processo, né? Então, eu acho que eu vejo, assim, duas camadas que, para mim, são muito importantes para serem analisadas. Primeiro, a importância, né, dessa visão de estamos juntos, precisamos ter essa visão do coletivo, da colaboração em relação aos estudantes, né? Então, quando eu digo que aquela aula que está centrada num professor que fala, e que os estudantes ficam ali em silêncio ouvindo, ela até preconiza que os alunos não podem ficar próximos uns dos outros, gente, sempre dando desconto para a questão da pandemia, porque hoje a gente tem um distanciamento, mas aquelas salas enfileiradas, em que colocar o aluno perto do outro é sinal de bagunça, é sinal de que eles vão ficar conversando, usar essa troca entre os estudantes para gerar essa aprendizagem cooperativa e que a colaboração seja um foco importante, né? Então, você ter agrupamentos produtivos em que um aluno que tem uma certa dificuldade está trabalhando com outro que não tem dificuldade naquilo, mas também ele tem facilidade em outra coisa, quer dizer, que se apoiam, que constroem juntos, né? Então, acho que esse é um elemento muito importante e que, de novo, né, provoca a gente em relação a essa cultura escolar, de que as salas de aula vão ser mais barulhentas mesmo, em que a gente vai ver aquele movimento, em que a gente vai ver as coisas acontecendo, e não vai ter aquele silêncio da disciplina, né, de que está todo mundo quietinho ouvindo o professor falar. Então, acho que a colaboração, ela já é sinônimo de um barulho, né, um barulho gostoso, um barulho de construção coletiva. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo como fundamental e que também vai um pouco ao encontro, né, da colega que falou sobre a saúde mental, a Alexandra, né, que falou sobre a saúde mental do professor, que é essa ideia de que
os professores também têm níveis de apropriação diferente do uso desses recursos digitais, dessa cultura digital, e mesmo dessa ideia de uma educação híbrida, né? Tem professores que olham para uma experiência e falam, nossa, eu já sei como fazer, acho que eu faria de tal forma, eu organizaria os alunos de tal jeito, eu usaria tal e tal computador, ou não usaria, eu usaria o celular do aluno, como você bem colocou, quer dizer, acho que eu esqueci de tocar nisso, mas quer dizer, o celular faz parte, ele pode fazer parte, se o aluno tem o equipamento, que ele traga para a aula e que ele faça uso dele. Algumas redes distribuíram, né, chips para os alunos, então, que se torne realmente, olha, vamos utilizar esse equipamento em sala de aula. Então, alguns professores são mais, eu vou dizer que eles estão mais abertos a essa questão e talvez tenham tido mais formação e conheçam mais sobre esses recursos e tudo bem, e que isso se torne elemento de reflexão sobre as formações continuadas que acontecem nas instituições, né? Eu sempre brinco, eu trabalhei como coordenadora há muito tempo, e quantas vezes, numa reunião de coordenação, a gente tinha tanto, isso antes do e-mail, porque depois que o e-mail chegou, eu já parei de usar as reuniões pedagógicas para isso, mas às vezes a gente tinha tanto recado para passar, que ficava lá meia hora da reunião, o coordenador dizendo, amanhã pode trazer mochila, semana que vem pode trazer o lanche, aí alguém fala, pode, não pode. Quer dizer, a gente ficava discutindo, às vezes, pontos que não precisavam de uma reunião com o potencial de cooperação que a gente tem, quando a gente tem uma reunião pedagógica, e era utilizada para passar recados, né? Então, por que a gente não pode potencializar esses espaços formativos dentro das instituições para que os professores aprendam e ensinem uns aos outros, né? Alguém há pouco colocou aqui no chat falando os professores se desenvolveram muito em relação às tecnologias digitais, em relação a essas diferentes formas, né, de desenhar as experiências de aprendizagem. Então, por que não utilizar os espaços da instituição para isso? Para realmente a educação para a gente ter esse aspecto da autonomia que você falou há pouco e voltada para uma construção coletiva, né? O que dá certo na nossa escola? Bom, no nosso público é a TV, a gente tem programas na TV que a gente usou no período remoto que a gente pode resgatar agora, como ontem eu fazendo lá uma palestra com a Rede Municipal de Ponta Grossa e que os próprios professores gravaram os programas de TV e elas vão usar isso agora no retorno para potencializar as aprendizagens. Então, isso é uma construção daquela rede, uma construção coletiva, né? Então, sem dúvida, eu acho que hoje, ainda mais, o poder desse coletivo se torna muito, muito relevante e a gente precisa olhar para isso como formas até de apoiar esses professores que estão mais fragilizados em relação ao emocional e que precisam de um suporte, de um colega, de um par. Quer dizer, é um momento da gente olhar para isso enquanto humanos, né? Enquanto olhar mesmo para essa humanidade, né? Essa ideia é tão interessante porque a gente falou tanto, né, e tem falado agora durante a pandemia, na questão do acolhimento, né, como uma disponibilidade emocional para o outro. Agora, acolhimento é algo que precisa ser desenvolvido o tempo todo, né? O tempo todo, em todos os dias do ano letivo e entre todos e todas. Não é só o acolhimento do aluno, esse professor também precisa ser acolhido, né? Eu fico pensando no papel da equipe gestora nesse sentido, né? Porque às vezes pode passar pela cabeça da equipe gestora que há uma resistência dos professores em relação a outras linguagens, e nem sempre é isso que acontece. Né? Às vezes não é uma resistência, mas é até uma sensação de vergonha de não saber tudo aquilo que eu deveria saber para esse momento. Né? Então, quanto esse clima das relações mesmo interpessoais precisa estar ok, né? Precisa estar assim, saudável, positivo, para que de fato esse exercício de cooperação aconteça, né, Lilian? Uhum. E o quanto também a tecnologia pode ajudar, né? Porque as trocas podem acontecer em comunidades virtuais, né? Isso é muito aceitável. Tem uma pergunta interessante aqui, quer dizer, todas são muito interessantes, mas essa é uma que traz uma certa tensão, né? Porque também eu acho que é uma tensão por parte de todos nós que trabalhamos com a defesa da educação pública, que é da Neiva. A Neiva traz o seguinte: o ensino híbrido pode ser visto como um meio de baratear o processo de ensino-aprendizagem?
Flávia, essa pergunta ela é muito importante, porque existe uma linha de definição mesmo do ensino híbrido, que eu vou dizer até que é muito apoiada no que nós estudamos lá em 2014, quando a gente foi observando a implementação, né, do ensino híbrido em outros países, que era muito focado no uso de plataformas adaptativas, né? Então, no uso de uma plataforma em que o aluno digital, que o aluno entraria nessa plataforma, ele teria acesso ali ao conteúdo, e o professor ele funcionaria como um tutor, né, como um mentor, como alguém que está lá para ajudar esse aluno se ele não desse conta de fazer esse trabalho nas plataformas, né? Esse é um ponto que ainda é muito, a gente ainda escuta às vezes entrevistas ou relatos de educadores que estão apegados a este híbrido, né? Que não é o que a gente vem defendendo aqui, que é este híbrido da plataforma, da visão de estímulo-resposta, né? Eu dou uma resposta, o programa me fala que eu fui bem, e aí com isso eu posso ter 100, 200 alunos, né? No segundo ano A, terceiro ano A, fazendo essa interação com os computadores, e aí eu encontro espaços para colocar computadores em locais onde muitos podem acessar, às vezes dentro de uma escola, às vezes dentro de um espaço comunitário, e eu vou barateando os custos da educação, né? Porque eu invisto no computador uma vez, põe a internet, e eu não preciso ficar pagando salários de professores que estariam lá, né, para 100 alunos, quantos professores eu precisaria ter, né? E eu não economizaria com isso. Essa é uma visão extremamente equivocada, né? Então, extremamente. A gente entende que olhar para o ensino híbrido com esse viés, ele não tem um olhar pedagógico por trás, né? Ele não tem um pedagogo olhando para esse caminho, né? Então, quem acredita num caminho como esse, defende ou diz que é disso que se trata, realmente não tem uma visão pedagógica, porque quando a gente olha para o ensino híbrido, de novo, um dos elementos fundamentais é a presença desse aluno na escola, numa sala de aula, com pares e com o professor. Isso é essencial. Tanto é que quando a gente começou a implementar o ensino híbrido no Brasil, ele era 100% presencial. O que tinha de híbrido? Esses espaços de aprendizagem que eu citei, dentro da própria escola. Então, tinha lá os 200 dias letivos, esse aluno vindo para a escola e interagindo em diferentes espaços, em diferentes grupos de trabalho, com diferentes propostas, né? Então, este é um ponto que acho que a gente foi muito importante, foi Neiva, né, que trouxe essa pergunta. Isso. Muito importante, porque assim, não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente defende um ensino híbrido, quando eu tenho aí feito palestras pelo país inteiro falando sobre isso, de forma alguma é isso que eu defendo, né? Mesmo porque, acho que foi, alguém colocou aqui no chat, o Fernando, né? Tem aluno que não tem, está tendo dificuldade até em relação a necessidades básicas, essenciais, não tem um celular para levar para a escola. Então, a gente vive numa realidade que a presença do humano, ela é fundamental. E se o barateamento estivesse relacionado a colocar mais alunos no ambiente online e ter menos, né, recursos humanos, professores, apoiando esses alunos, seria o jeito mais equivocado da gente lidar com a situação, né? Então, não é isso que a gente entende. E, pelo contrário, eu acho e acredito de verdade que o investimento tem que ser muito maior, né? Porque a gente tem que investir na formação desse professor para essas novas linguagens, a gente tem que investir em infraestrutura, a gente tem que investir um monte de coisa, né? Então, baratear, acho que é tudo que não vai acontecer, é sim um redirecionamento desses recursos em políticas públicas para poder dar conta dessas mudanças que a gente entende que são essenciais. Fundamental a sua fala. Eu estava aqui me lembrando também, fazendo gancho com a fala do professor Bernardo, quando ele fala do risco, né, para a educação de qualidade que a gente tem quando abre um espaço para um corporativismo cada vez maior, né? E quando a colega Neiva traz essa pergunta de baratear, não dá para a gente não fazer a conexão disso, né? De que, infelizmente, existem instituições, corporações que têm esse interesse, óbvio, mas que bom que nós estamos tendo esse momento, né, ouvindo da Lilian, que é uma pessoa absolutamente, que é doutora
doutora no assunto, né, absolutamente por dentro daquilo que tem sido tem trazido tanta dúvida para o nosso fazer diário, de que nós não estamos falando disso, nós não estamos falando de algo que vá substituir o trabalho do professor, que vá precarizar cada vez mais a educação, muito pelo contrário, nós estamos falando de uma linguagem que amplia a possibilidade de ninguém ficar para trás, né? Porque quando você personaliza os meios para que a aprendizagem de fato aconteça, a preocupação é garantir o direito de educação para todos. Né? Então, assim, adorei a pergunta da Neiva, porque deu espaço, Lilian, para a gente poder esclarecer algo que muitas vezes fica rondando na cabeça dos professores. Né? Eu gosto muito da postura combativa que existe no magistério, né? de muitas vezes já ter um olhar crítico sobre a situação, mas sem, contudo, ter o esclarecimento necessário, né, para ter esse olhar crítico. Então, foi muito bom você trazer isso, porque nós não estamos falando disso, nós estamos falando disso. Em possibilidades, né, possibilidades Exatamente. reais de avanço. Exatamente. E aí, Lilian, falando em possibilidades reais de avanço, você me contou que tem algo muito bom saindo do forno em breve, né? E que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Porque, sabe, gente, eu tenho uma informação privilegiada, né? Eu tive a oportunidade e a honra de ter um bate-papo com ela antes de hoje. E aí ela me contou que está com uma publicação, assim, muito próxima de ser lançada. Conta pra gente, Lilian, por favor. Excelente, Flávia, que bom poder compartilhar. Eu e o Adolfo, né? O Adolfo foi também organizador do livro Ensino Híbrido, nós fizemos parte do grupo de gestão que lá em 2014 olhamos para essa implementação, né, dessas propostas aqui no país. A gente está escrevendo, na verdade, esse não vai ser um livro organizado, ele é um livro escrito mesmo por nós dois, e a gente está tratando justamente dessa relação, né? O título dele é Do Ensino Híbrido à Educação Híbrida, né? Para a gente poder realmente trazer essa discussão à tona, quer dizer, o que do ensino híbrido é possível, é viável nas nossas instituições, e como é que a gente amplia essa visão para uma educação híbrida que considera, né, acho que todos esses pontos que a gente trouxe aqui, né, essa coletividade, essa visão de que o estudante precisa ter esse desenvolvimento integral, então, olhar para socioemocionais, como é que a gente faz isso pensando em diferentes espaços de aprendizagem, na integração desses espaços? Então, esse é um livro que a gente acredita que aí até o final do ano ele vai estar pronto, né? Talvez não lançado efetivamente, porque ele está em produção, mas ele vai ser lançado pela Penso, né? Assim como os livros de metodologias ativas, assim como o livro STEAM Sala de Aula, que são outros livros que eu participei da organização, e ele vai fazer parte aí dessas discussões, né? Dessa educação que a gente vem defendendo pós-pandemia, né, que incorpore essas aprendizagens e possa avançar. Eu queria só comentar aqui sobre a fala da Jaqueline, fiquei muito emocionada aqui, Jaqueline Fiorelli, né, que ela comentou aqui sobre o quanto ela se viu, né, desafiada nesse período, viveu momentos tristes, mas aprendeu bastante aí comigo e com o Leandro. Fico feliz, Jaqueline, pela sua fala, né, e pelo seu relato. Fico realmente honrada em ter feito parte aí do seu processo de aprendizagem. Muito, muito obrigada. Então, eu acho que assim, a gente o tempo inteiro revisitar, né, Flávia? Eu acho que todos nós que somos pesquisadores, que estamos ali o tempo inteiro olhando, né, para pesquisa realmente aplicada, né? Olhar o que essa pesquisa se relaciona com a vida real, né? E não uma pesquisa que não se conecte, né, com as necessidades reais das nossas escolas. E enquanto educadoras, a gente precisa também ter esse movimento de gerar contribuições para que mais pessoas reflitam, para que mais pessoas critiquem, apontem, discutam, né? Eu acho que faz parte desse processo. Então, em breve aí a gente vai compartilhar. A capinha do livro até já está quase pronta, logo, logo eu vou compartilhar com vocês, mas vai ser muito bom ter mais gente por perto conhecendo a publicação. Que coisa boa, muito bom. É muito bom saber que vem mais coisa boa pela frente. Aí aproveita, Lilian, e fala, porque eu acho que assim, muita gente que está nos acompanhando
pode ter ficado assim na dúvida, mas ela não vai falar especificamente, né, das formas, diferentes formas de desenvolver, e não era exatamente esse propósito da nossa conversa, mas você tem canais em que você tem lives e tudo mais. Eu queria que você colocasse isso para o pessoal também que está nos assistindo. Legal, Flávia. Olha, um ponto que eu queria, antes até de compartilhar, trazer como ponto de discussão, é que, assim, quando a gente olha, né, para as formas de implementação de ensino híbrido, né, então a gente fala em alguns modelos, a gente fala em algumas estratégias, elas são sugestões, são possibilidades, né? A gente tem defendido muito isso, né? De não ficar parecendo que a gente está falando, é rotação, é sala de aula invertida e é assim, o passo a passo é esse, e ali quadradinho, porque senão a gente, tudo isso que a gente está discutindo, né? De autonomia, de colaboração, vai tudo por água abaixo, né? O que a gente tem são algumas práticas, algumas experiências que já foram utilizadas, né? Então, que são organizadas a partir de alguns modelos possíveis e que esses modelos servem como inspiração, né? Então, que um professor olhe para o modelo, poxa, deixa eu pensar o que é essa sala de aula invertida, deixa eu entender como ela acontece, qual é o potencial dela, o que é um trabalho por estações, e a partir dessas inspirações, construa os seus modelos, né? Eu tenho feito muito esse movimento de escrever sobre esses pontos em um blog, né? Então, meu blog é lilianbacic.com, né? Meu nome.com, é só entrar ali que vocês vão encontrar. E lá eu tenho inserido assim muitos textos que trazem essas reflexões, né? Então, reflexões sobre como é que eu penso em coletar evidências, né? Eu ouvi a Emília falando um pouco antes, essa coisa de avaliação, a criança que vai lá para a sondagem, né? Ela deu até o exemplo da sondagem. Quer dizer, como é que essa avaliação, que ela é importantíssima, ela precisa ser esse acompanhamento, como é que ela pode ser orgânica, né? Como é que ela pode acontecer nas salas de aula sem gerar essa preocupação do estudante que está sendo avaliado? Como é que a gente pode desenhar essas experiências, levando em consideração a personalização a partir desses dados que a gente coleta? Então, eu tenho feito bastante esse exercício de escrever no blog. Muitos dos textos que eu escrevo ali, às vezes, eles são citados em algum curso, em alguma live. Eu sempre fico muito feliz por isso, de saber que estou conseguindo chegar até mais pessoas, às vezes naquele texto que a gente consegue ler ali enquanto a gente está num transporte público, ou rapidamente a gente conseguir fazer uma leitura para depois aprofundar, né? Lógico que a gente não tira a importância do aprofundamento. E lá eu acabo colocando alguns podcasts, tem também links para alguns vídeos, né? Então, eu acho que vão ajudando aí as pessoas a se conectarem. Na Tríade Educacional também a gente fez algumas conversas com educadores, então lá no site da Tríade vocês também encontram, né? Eu acho que eu não lembro se eu passei, mas é www.triade.me. Lá também tem muitos materiais e é isso. Eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar, né, as coisas que a gente vem estudando e produzindo, mais a gente vai movendo todo mundo nessa reflexão, né? E é assim que a gente consegue ter algum impacto cultural, né? Nesse movimento, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Lilian, a gente já está assim, encaminhando para o nosso final, mas eu queria dizer assim, que foi uma delícia, um prazer, um presente, né? Dividir esse espaço com você, o quanto eu aprendi, o quanto eu aprendo lendo você, né? Conhecendo os trabalhos que vão sendo desenvolvidos, o quanto isso contribui para a gente oxigenar as nossas práticas. Eu penso que a sua fala de hoje trouxe, assim como a dos palestrantes anteriores, trouxe para nós que estamos aqui desde o início, ou para aqueles que chegaram, foram entrando aos poucos, mas trouxe algo em comum, né? Se a gente costurar as 3 palestras, o quanto vocês trouxeram a ressignificação que a gente precisa dar para o espaço educacional, no sentido de levantar os princípios que são importantes para a nossa prática, né? Onde a gente quer chegar, que ser humano a gente quer formar, e depois que a gente tiver isso muito claro, né? Aí sim a gente procurar os caminhos, fazer o contrário do que a escola normalmente oferece. A escola, às vezes, ela é muito pautada nas regras e na burocracia e se esquece do princípio maior, que é o direito à aprendizagem.
né? E vocês trouxeram isso com muita potência, com muita força. Então, eu quero passar para você, fazer as suas considerações finais, mas já deixar a minha gratidão, sabe, do fundo do coração, do quanto a sua fala trouxe luz, né, para os caminhos dos nossos professores, e eu falo para o meu caminho também, né, porque eu me incluo nisso. Você pode fazer as suas considerações. Muito bom, Flávia. Bom, primeiro eu fico honrada, né, porque ouvir isso de você, Flávia, realmente é uma honra. Eu sei o quanto você estuda educação, o quanto você pesquisa. Cada vez que as pessoas dizem, nossa, você vai estar com a Flávia nessa conversa. Então, eu fico muito feliz de ouvir esse elogio da sua parte. Fico realmente bem, bem feliz. Eu acho que esses pontos todos, né, que foram tão discutidos hoje, né, em todos eles, a gente, como você colocou, né, a gente percebe esses aspectos em comum, e eu queria ressaltar, né, a gente olhar para essa questão das relações humanas, né, eu acho que isso é o que mais vai nos mover daqui para frente, né, como você disse, são muitas regras, a escola está muito pautada, né, nessa parte mesmo que envolve o humano, mas envolve toda uma visão burocrática que está por trás. Não que a burocracia não seja importante, não faça parte, mas a gente abrir esses canais. E hoje, né, especificamente nessas minhas considerações finais, eu queria colocar a importância da gente abrir cada vez mais esses canais para a pessoa desse educador, né? Acho que você trouxe várias vezes isso nos seus questionamentos, assim como os alunos e as famílias que passaram por um período difícil de lidar com a educação, os professores também, né? Muito. Então, a gente olhar para acolher essa fragilidade do docente nesse momento, né? E entender que por mais que a gente queira que a educação funcione, dê certo, que a gente resgate todas as dificuldades aí de aprendizagem que esses estudantes vão ainda continuar manifestando por um bom tempo, a gente precisa ter esse olhar para esse educador, né, que se reinventou nesse período, que teve que aprender muito ao mesmo tempo que ele tinha que lidar com todos os desafios da vida privada dele, né, não só da vida profissional, mas da vida dele no dia a dia. Então, a gente olhar para essa questão como um desenho que as instituições precisam fazer para acolher esse humano que é o grande responsável por essa roda girar dentro da escola, né? É esse professor que faz as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que esse olhar, né, parabenizar cada um dos docentes que mesmo depois de 1 ano e meio de live estão aqui acompanhando a gente, estão ouvindo, estão trocando, né? E trazer essa visão. Eles precisam ser apoiados e também dar as mãos, né, cada vez mais, a gente se juntar, perceber um colega que não está conseguindo avançar, às vezes ele precisa de uma ajuda tão pequena, né? Às vezes precisa de um ombro, né? Não precisa às vezes de uma ajuda técnica, a gente poder ter esses pontos de apoio entre a gente, né? Então, eu acho que falar de educação híbrida, de ensino híbrido, só faz sentido se for para desenvolver pessoas. Se a gente estiver olhando só para os recursos, para as tecnologias, isso não vai levar a lugar algum, só faz sentido mesmo se a gente estiver olhando para essas possibilidades de desenvolver ainda mais os seres humanos. Então, acho que é isso. Que maravilha, que maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua fala, muitíssimo obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Dizer para vocês que amanhã tem mais, amanhã nós também temos a presença de outros profissionais brilhantes que também vão iluminar os nossos caminhos com suas falas. Mas, Lília, muito obrigada por tudo que você nos trouxe e ainda trará, né? Porque nós estamos atentos nas tuas publicações de blog, de livro, de tudo, tá? Pessoal, Obrigada. muitíssimo obrigada. Agora é hora de descansar, e aquele descanso de quem sempre estuda, que é o descanso sempre com a pulguinha atrás da orelha. É impossível a gente sair de uma tarde como foi hoje sem alguns incômodos, sem algumas questões, e é esse o nosso papel. A gente se revisitar, a gente dar escuta para os nossos colegas profissionais da educação e a gente se escutar, né? Então,
Uma boa noite para vocês e amanhã a gente aguarda vocês às 14 horas com o Dr. Ivan Capelato.